capítulo 12 de Apocalipse, versículo 8, o ponto 1, diz que o dragão não prevaleceu. Diz assim o texto: mas não prevaleceu, nem mais lugar se achou nos céus. Satanás é expulso das regiões celestiais. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo diz que nesse período Satanás ainda habitava e ainda habita, né, as regiões celestiais, como ocorria no Antigo Testamento, que ele tentava até impedir resposta de orações. Satanás ocupa as regiões celestiais e combate para que as nossas orações não sejam respondidas. Vejam o exemplo de Daniel, capítulo 10, versículo 13, como esse capítulo aqui de Daniel, ele é muito semelhante ao que acontece em Apocalipse, capítulo 12. Diz assim: mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Né? Então, o rei da Pérsia, o príncipe do rei da Pérsia, é sem sombra de dúvida uma figura de Satanás, ele impedindo Gabriel de trazer a resposta da oração. E Miguel, um dos primeiros príncipes, né, que seria um arcanjo, ele vem para ajudar. O comentário prossegue: alguns defendem que as orações dos cristãos também seriam combatidas para que não cheguem a Deus. É claro que a Bíblia está dizendo que a resposta da oração, ela está sendo combatida. Mas será que ele pode combater uma oração que eu faço a Deus? O comentário prossegue: mas Deus nos deu o dom de falar em línguas espirituais, que só Deus entende. Logo, Satanás não tem como impedir, não tem como combater essa oração. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ou seja, claramente esse texto está falando que Satanás, nenhuma criatura, pode entender o cristão quando ele fala em línguas estranhas, quando ele fala em línguas espirituais. Ok? Esse aqui é um texto que a gente usa para combater os chamados cessacionistas, aqueles que não acreditam em línguas espirituais. Ou seja, existe uma língua em que você fala em mistério com Deus, que ninguém entende. Então não se trata de falar árabe, falar latim, falar grego, como os reformados acreditam, né? O comentário diz: este texto deixa claro que Satanás não consegue impedir a oração feita em línguas espirituais, e deixa claro também que os chamados cessacionistas estão errados quando afirmam que as línguas estranhas eram falar latim, grego ou outro idioma natural. Não é. O falar em línguas espirituais é uma comunicação entre o cristão e Deus. Então, esse versículo ele anula completamente essa teoria dos reformados que rejeitam as línguas espirituais.